O episódio de hoje é um pouco diferente do que o normal. Dessa vez eu não estou aqui para falar sobre um filme, ou sobre um filósofo, ou para falar sobre um livro. Eu estou aqui para contar um pouco do nosso canal, o Távola Filosófica, e também sobre a nossa história. Bom, talvez eu tenha que me apresentar um pouco antes do vídeo começar, de fato. Eu me chamo Eliel, eu sou completamente apaixonado por filosofia e, bom, também sou formado em filosofia, oficialmente professor de filosofia. E, bom, eu também sou uma pessoa completamente apaixonada pelo audiovisual. Então, quando eu estava no segundo ano do curso de filosofia, eu decidi criar um podcast para falar sobre filosofia, de um modo que fosse acessível. Só que a minha completa inexperiência tornou tudo um pouco mais difícil. E decidi então convidar alguns amigos para participarem dessa empreitada comigo. E, bom, foi aí que o Távola nasceu. Eu lembro que a gente ficava pelo corredor conversando sobre filosofia presente em animes, ou nos mangás, ou em filmes, filosofias do cotidiano, da periferia também. Então a gente pensou, e se nós transformássemos isso em algo público? E se a gente criasse alguma coisa em conjunto em que mais pessoas tivessem acesso? Não somente nos corredores da universidade, mas que pessoas do mundo todo conseguissem ouvir a nossa voz. Foi a partir disso que a gente tomou uma iniciativa de criar um podcast, inicialmente podcast, de filosofia voltada para pessoas como a gente. Pessoas que são completamente apaixonadas por filosofia, pessoas que gostam de levar uma filosofia acessível para você. E, bom, nós estamos aqui desde 2023. Acho que tem dado certo. No começo de tudo, parecia algo impossível. A gente não tinha tantos equipamentos, nós tínhamos apenas um microfone e muita vontade de fazer um podcast. Então, nós separávamos um dia da semana, no caso, aos finais de semana, um sábado, para gravar sobre algum tema que foi pensado durante a semana. Então, daí surgiram episódios que eu considero maravilhosos, como, por exemplo, o episódio sobre o H.P. Lovecraft e também sobre filosofia e jogos, que está disponível no Spotify, chamado Do Joystick à Reflexão, Filosofia nos Videogames. Éramos 6 pessoas, mais ou menos, compartilhando um único microfone, esperando uma pessoa falar, para depois também termos a nossa voz no microfone, mas tudo isso nós fazíamos com muito amor. Depois a gente foi crescendo cada vez mais, tanto no Spotify quanto nas plataformas, né? Como, por exemplo, o Instagram. E assim a gente conseguiu comprar uma mesa de som, ter mais de um microfone, mas isso foi com o passar do tempo. Então a gente levou um certo, acho que 1 ano mais ou menos, para mudar um pouco. E a verdade é que a gente queria sim que a nossa voz alcançasse novos lugares, mas a gente também queria ver onde isso ia dar. E, cara, isso levou a gente para lugares maravilhosos. O primeiro episódio que a gente construiu, que a gente decidiu fazer, foi sobre a Barbie, o filme da Barbie e a filosofia.
A gente percebeu temas como o consumismo e o existencialismo no filme. Então, a gente optou por assistir ao filme e comentar sobre ele. Apesar de ser esse o primeiro episódio, e de certa forma a gente tem orgulho de ter colocado, porque, nossa, eu não sabia editar corretamente, mas o erro nos leva à perfeição, não é mesmo? Então, eu comecei a produzir esses episódios, pensar nos roteiros em próximos episódios, estudar sobre edição de áudio principalmente, porque a gente começou somente com o áudio. Demorou um bom tempo para a gente passar para o vídeo, mas o primeiro tema que a gente escolheu foi sobre a Barbie. E não sei, acho que foi quase 3 horas falando para a gente pegar 1 hora que valesse a pena postar. Eu confesso que a gente sentiu uma grande ansiedade quando a gente decidiu postar, porque há muitas emoções. Hoje, né, a gente tem uma confiança muito maior, mas a gente sempre se pergunta, será se a gente falou certo? Será se foi bom de fato? Mas hoje eu percebo que o importante de fato é, sim, prezar pela qualidade do que a gente fala, mas também postar, porque a gente vai errando, mas a gente também consegue acertar. Então a gente ficou, será se alguém vai assistir? Será se alguém vai se preocupar em ouvir a gente? E também, quem foram as primeiras pessoas a ouvir a gente? E os primeiros a escutar foram nossas famílias, a gente também escutando várias vezes para ver se tinha algum erro. E a partir dessas experiências, a gente foi além, até chegar no canal que vocês estão vendo. Além de nós trabalharmos com episódios temáticos como filosofia do terror, filosofia do Dia dos Namorados ou episódios de Natal, a gente também fez outros episódios, como falando sobre política, por exemplo. A gente chamou muitos professores para participar dos episódios com a gente. A gente também foi chamado para conversar em outros lugares. E foi assim que a gente foi percebendo que o Távola estava crescendo cada vez mais e que valeria a pena a gente continuar lutando por esse projeto. De onde veio o nome Távola Filosófica? O nome Távola Filosófica vem da ideia de távola, mesa, e remete às histórias do rei Arthur e a Távola Redonda. Nesse lugar, na Távola Redonda, era onde o rei Arthur se reunia com os seus apoiadores e eles discutiam sobre as coisas do reino, e naquele lugar não existia uma hierarquia. Ninguém era melhor do que ninguém. Então a gente pensou, um bom lugar para ser é estar nessa távola. Então, essa távola seria filosófica pelo fato de que nós conversamos sobre filosofia. Então, por isso que quando estamos em um episódio, você é sempre bem-vindo a essa mesa para participar com a gente, que ao mesmo tempo que temos muito a ensinar, nós também temos muito a aprender. E hoje, quer dizer, não hoje, mas esse ano, 2026, em setembro, acho que lá para o dia 22 de setembro de 2026, o Távola completa 3 anos de existência. São 4 anos
praticamente trabalhando arduamente para levar a você uma filosofia que seja engraçada, que seja acessível, sem perder o teor e o rigor filosófico que a filosofia merece. E, sinceramente, hoje eu vejo que o Távola deixou de ser um podcast para se tornar algo que é além de um podcast. A gente tem canal no YouTube, a gente ainda tem episódios no Spotify, nós temos o nosso próprio site com um blog. Então, a gente se tornou muito mais do que a gente esperava ao longo desse tempo. E olha que é um período muito curto. 3 anos é um período muito curto. Nós tivemos a oportunidade de estar presente em mesas de debates falando sobre afrofuturismo no filme Pantera Negra. Nós também participamos de um evento na UFPA falando sobre Star Wars e a filosofia, e dentro do contexto do Star Wars falando sobre política, sobre relacionamentos, falando sobre como os filósofos eles pensariam a saga do Star Wars a partir das suas próprias filosofias. Então, tivemos recentemente com o professor Diego Sabado no programa Filosofia Papaxibé. E tudo isso, toda essa longa jornada que nós tivemos, faz perceber que vale a pena estar aqui ainda. E a gente ainda quer estar aqui para produzir muito mais episódios, com muito mais convidados, com muito mais temas, muitas horas de programa. Não só pelos próximos 3 anos, mas para as próximas décadas. O Távola não é produzido somente por mim, Eliel, mas também tem a presença do Samuel, do Jonas, do Eric, do Wesley, do Gabriel, da Laila, que em algum momento vocês devem ter encontrado eles no meio desse caminho. Não só aqui no YouTube, mas em outros lugares também, como no nosso blog ou no nosso Instagram. E se você está aqui desde o início desse vídeo, eu agradeço, muito obrigado, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos com um propósito, que é levar para você esse tipo de conteúdo. E o Távola só existe porque existem pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Talvez a história do Távola seja parecida com a de outros sonhos. No início é difícil, mas com muita luta nós estamos até aqui, nesse momento. E se existe uma coisa que a filosofia me ensinou, é que a vida muda constantemente. E que talvez uma pergunta ela possa fazer exatamente isso, mudar completamente a sua existência. E se a gente fizesse um programa? Será que daria certo? O Távola começou com uma pergunta, e talvez a gente só esteja no começo. É isso, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, e compartilhem, sigam o canal tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você quer apoiar o Távola Filosófica, por favor, compartilhe.